E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, semana passada deu bolo no vídeo, né? Não deu para fazer o vídeo sobre o América e Avaí, mas essa semana foi muito complicada, muito tumultuada profissionalmente, então não teve como fazer vídeo. Perdão aí, peço perdão a vocês, mas ganhamos, né? Foi um jogo legal, a América fez um bom jogo. Eu vou falar hoje do nosso América, estou fazendo domingo à noite aqui o vídeo, após o jogo América, esse empate América e Operário. Um jogo que dava para a gente vencer, a gente tinha condições de vencer. Eu vou trocar uma ideia sobre o que aconteceu no jogo. Na minha percepção, eu assisti o jogo depois no VT aqui, e aí trocar uma ideia com você sobre a percepção. Bom, mas primeiro agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, o pessoal que está dando like. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, mande sua mensagem. Vamos fazer esse conteúdo chegar mais americanos, valeu? Um abraço. Olha só, então vamos falar América e Operário pelo segundo turno da Série B. Um jogo importante para o América. Eu sabia que não ia ser um jogo tranquilo, porque eu vi a vitória do Operário sobre o Curitiba. O time deles é muito certinho. O Alex, né, que jogou no Palmeiras, jogou no time azul, tá fazendo um bom trabalho. Desde que ele chegou, tá fazendo um bom trabalho lá. E sabia que não ia ser um jogo fácil. Mas bom, a América entrou em campo com o Gustavo, Júlio, não entrou com o Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Paulinho, Cauã Diniz, o Amaral e o Elizari, o nosso amigo o Estênio, Arthur e do Bigode. É o 4-3-3, mas esse 4-3-3 está funcionando um pouco. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, o América entrou em campo bem postado, o América entrou bem postado em campo. O time do Avaí, o time do Operário não conseguia chegar no nosso gol. E a gente chegava com algumas estocadas, a gente deu o chute pro gol cedo com o Cauã Diniz. A gente conseguia jogar, né? Mesmo com 4-3-6, mas o William do Bigode, às vezes ele fechava no meio, a América ficava no 4-4-2, com o Stênio um pouco mais aberto e o Arthur centralizado. Vou destacar a atuação de um jogador que eu critico muito, 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 e está me surpreendendo com o Valentim está extraindo o melhor dele, que é o Felipe Amaral. O Felipe Amaral deu uma sustentação para o América, ele tem a dar saída, ele consegue combater, então é um jogador mais participativo, bem mais elétrico, então é um jogador que eu achei que a gente não ia ter, mas não ia ser muito aproveitado no América, mas está me mostrando diferente. Eu acho que o Valentim conseguiu posicioná-lo e dar. Lógico, tem hora que ele comete alguns erros, tudo, mas ele é muito novo, ele tem 21 anos. Então, acho que é uma boa notícia. O Amaral está subindo de produção, que a gente sempre esperou muito dele, né? E eu achei que não ia vingar, o Valentim está conseguindo posicionar. O Cauã Diniz também, fechando o meio de campo, a gente ficou mais sólido no meio de campo ali. A gente conseguia atacar, a gente conseguiu o Stênio incomodando muito a defesa deles. O, o Operário só foi chutar no nosso gol aos 15 minutos do primeiro tempo, eles não tinham chegado, e aí eles começaram a subir um pouco a marcação, a gente começou a ter mais dificuldade, mas o Stênio pela direita incomodando muito. O Arthur, né, esse jogo não fez um bom jogo, mas ele brigou muito, é um cara que incomoda a defesa, mesmo ele não estando bem tecnicamente, mas fisicamente ele incomoda. Ele fez uma jogada aos 10 minutos que na hora eu xinguei porque ele não tocou para trás, mas depois vendo o lance, tinha como ele tocar para trás, porque os jogadores fecharam todo no Ilho do Bigode. Se ele tocasse, o jogador tirava. Ele chutou, o Elias fez uma boa defesa, conseguiu evitar o gol. Mas ele tomou a bola, ele briga, ele chuta. É um cara que é útil, vai ser útil nessa caminhada nossa. Bom, a América, mesmo depois dos 15 minutos, o Operário começou a se sentar mais em campo, jogando, começou a atacar muito nosso ponto fraco, nosso elo fraco do time, que é o nosso lado direito. Mesmo com o Júlio hoje, a gente estava um pouco desguarnecido naquela região. O Júlio não é um lateral de ofício, né? E jogar com o Mariano, que não tem mais condições físicas para jogar bola, né? Uma partida profissional, na minha visão, tá? Na minha visão. Nada contra o Mariano, acho ele um excelente jogador, mas acho que a idade chegou para ele.
mas improvisou. O Júlio dessa vez não teve tão bem na marcação. Eles começaram a chegar pelo nosso lado direito e isso é preocupante, né? Porque o Maguinho tá no departamento médico, nosso departamento médico, né, não prima pela velocidade de liberar jogadores, né? Pelo contrário, quando vai lá demora bastante. O Samuel vinha bem, voltou, mas ainda o Valentim não teve segurança de colocar em campo. E pelo Valentim, que o Valentim não tem, pelo perfil do Valentim, não tem esse medo de ficar junto, que ele colocou um goleiro júnior na estreia dele, que nunca tinha jogado, então provavelmente ainda tá carecendo ainda de um melhor preparo físico. Bom, mas aos 23 minutos, aos 20 minutos, né? O América abriu o placar, uma boa trama do América, a bola circulou de um lado para o outro, isso é interessante, os gols que o América está fazendo são gols trabalhados, pelo menos esses últimos 2 jogos, a bola passa de um lado para o outro, o Cauã Diniz, que caiu muito pela direita, ele estava lembrando o Juninho, né, quando caía pelo lado direito, mas o Cauã Diniz tinha fôlego para voltar e fechar. O Cauã Diniz caiu muito pela direita no primeiro tempo, e isso estava incomodando muito o time do Operário. E eles sentiram numa jogada dessa que ele estava pela direita, sem marcação, voltou para trás, o Júlio pegou a bola sem marcação. Apesar do Júlio não ter feito uma boa partida, ele fez um cruzamento espetacular na cabeça do Bigode, que fez o gol. 1-0 para nós aos 20 minutos. E o América era merecedor de fazer o gol, porque era o time que estava chutando, estava buscando. O Operário não conseguia chegar na nossa área, salvo algumas lances pelo lado direito. Mas o América teve, depois do gol, ele parou um pouco, ele não conseguiu operar, se encaixou em campo e começou a fazer a marcação em cima, nós começamos a ter dificuldade de atacar muito o nosso lado direito. E outra coisa também, eles marcaram um pouco o nosso lado direito, eles começaram a atacar muito em cima do nosso lado direito, lado esquerdo deles, eles forçaram um pouco o Stênio a voltar a fazer a marcação, porque eles vinham sempre com 2, então faz uma dobra. E o América apesar de ter melhorado muito, assim, a gente vê, eu vou falar no final do vídeo, o América teve uma crescente, visível melhora dos jogos antes do nosso técnico, o Humberto, né? Humberto Valentim. Depois da chegada dele, a América teve uma evolução que é visível, mas ainda nós jogamos de um lado só, a gente joga só pelo lado direito, raramente a gente faz pelo lado esquerdo. O Bigode ele não é um ponto agudo, ele fecha um pouco o meio, por isso que às vezes ele faz um quarto homem de campo, e acredito por isso ele melhorou um pouco o futebol dele, que ele saiu de dentro da área, ele não é aquele homem fixo dentro da área, que ele era alvo fácil dos marcadores, porque ele não tem posição física, ele vindo de trás com a bola dominada, ele tem mais repertório, apesar de ainda não longe daquele Willian que a gente esperava, que eu esperava, mas ele melhorou a sua produção vindo de trás. Agora, no que diz respeito à América defensivamente, a América estava até bem defensivamente, exceto o nosso lado direito, que a gente virava e mexia, eles chegavam muito no nosso lado direito. E aí nasceu o gol deles aos 33 minutos, numa jogada que levou o Júlio não conseguiu evitar que o cara levasse a ponta na linha de fundo e cruzou. O Lucão tira mal a bola. Eu não sei se ele ficou com medo da bola pegar no outro jogador e se fez contra. Ele não conseguiu aliviou para o meio da área. E a bola sobrou no pé do atacante deles, que soltou uma pancada sem chance de defesa. 1-1. O América sentiu o gol, a América paqueou, o time deles veio para cima, mas nada assim que chegasse a nos incomodar. E aí, no final dos primeiros tempos, a gente começou a equilibrar de novo, eles fazendo boas jogadas. O que me chamou a atenção, quando a América fez o gol e começou a jogar, a América começou a posicionar mais atrás e fazer jogadas em contra-ataque. A América conseguia fazer contra-ataque rápidos, que a gente não conseguia fazer antes. E cada jogador já sabia exatamente o que tinha que fazer. Isso é importante, mas só que a conclusão que a gente estava pecando. Às vezes era para chutar, tocava, às vezes para tocar, às vezes era para chutar e o pessoal tocava. Então, eu acho que como o Alberto Valentim está trocando pneu com o carro andando, né? Porque ele pegou na minha visão, ele pegou uma terra arrasada do Anderson Moreira, que não tinha nada, não deixou nada. Ele está montando do zero. E essa mudança do América conseguir contra-atacar com mais velocidade, ser mais objetivo no contra-ataque,
é perceptível também. Bom, mas o primeiro tempo terminou com 1-1, mas eu acho que é o resultado mais justo, era a vitória do América, a gente teve mais chance. O Elias fez algumas defesas, uma jogada do Stênio também, ele bateu forte no canto, o Elias fez a defesa. A gente rondou mais a bola na área deles e eles não foram pouco, foram praticamente uma vez, duas vezes em uma que eles fizeram um gol. Bom, volta ao segundo tempo, a América não faz substituições, eu acho que nem não teria necessidade, porque o time estava bem, assim, não tinha um lateral direito para colocar para no lugar do Júlio, porque ele estava, apesar do passe, ele estava destoando um pouco. Mas aí começa o segundo tempo e logo no início, nos 5 minutos, o Stênio faz uma jogadaça, uma virada de bola sensacional. O zagueiro deles falha, o lateral falha, o Stênio vai na linha de fundo, cruza para trás. O Elizari, na marca do pênalti, chuta em cima do goleiro. Assim, é o tipo de lance que não, na situação que a gente está, não pode perder, Elizari. Tem que chegar batendo e batendo com força, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa noção de que nosso time está precisando ganhar, fazer gol, chegar com mais vontade de fazer gol. É um toque mais bonitinho que na minha visão, tá sendo, não bateu mal, mas acho que tem que ter mais convicção no chute, sabe? Ali na marca do pênalti, bater e sair pro abraço, porque é difícil a gente chegar na bola assim. E a América tá chegando, o Stênio não fez uma partida como ele fez contra o Avaí, mas foi outra boa opção nossa de ataque. Ele erra, ele vai errar muito porque ele tenta muito, né? Ele tenta muito, por isso que ele erra muito. Se jogar para É fácil jogar futebol sem errar, é só você tocar para trás. Aí eu vou falar um pouquinho do Paulinho. É fácil você jogar sem errar no futebol. É só você não arriscar. Se você não arriscar, você vai tocar para trás. Você faz aquele jogo sem zero erro, mas zero objetividade. Então o Stênio é o cara mais objetivo. Ele tenta toda vez, ele vai errar, mas quando ele consegue, ele cria perigo. E foi mais uma vez, ele criou o perigo. E é o tipo de bola que a gente não pode perder. E aí foi o jogo. O América em cima tentando martelar, o Elizari cansou, ele pôs o Tite Ortiz, que entrou mal na minha visão, não gostei da entrada do Tite Ortiz, não que o Elizari estivesse fazendo uma boa partida, mas não sei, até que estava fazendo uma boa partida, não estava tão mal, mas longe de ser brilhante, mas o Tite Ortiz eu esperava mais dele, entrou, era melhor ter colocado o garoto, o Iago Souza, que ele entra mais ligado no jogo do que o Tite Ortiz, sabe? O Tite Ortiz, eu espero, no primeiro jogo que eu vi dele, eu achei, esse cara pode ser o nosso camisa 10. Jogos depois não vi qualidade, sabe, tomar decisão errada, se esconde às vezes, então não gostei. Mas ainda assim o América foi tentando, buscando, chutando. O Elias foi pouco exigido depois desse chute, só bolas batidas, mas o time deles, que é um ponto positivo, né? Não conseguia chegar no nosso gol. Eles tentavam fazer um mau contra-ataque, mas o Alberto Valentim ajustou a nossa defesa, e principalmente com o Amaral. O Amaral está fazendo uma boa. Ele com a Juan Diniz, eles conseguem fazer aquela proteção de não deixar o atacante, o time deles vir livre com a bola, sabe? Como vinha antes, a gente vinha o América parecia era um time aberto, o cara pegava a bola lá de trás, saia correndo com a bola até dentro da nossa área. Isso era com o William Batista e principalmente com o Anderson. Agora o Alberto Batista corrigiu isso, a gente consegue parar a jogada antes, nossos zagueiros não ficam mais expostos. O Júlio não estava bem, mas pior que o Júlio, na minha visão, foi o Lucão. O Lucão fez uma partida muito abaixo hoje. O gol, acho que ele tirou mal, errando bolas, errando domínio, perdendo divididas. O Lucão já tem um tempo já que ele não está performando bem. E a gente precisa de um zagueiro que o Lucão volte a performar bem, porque a gente precisa de todo ponto, toda vitória vai ser muito importante. Então, o erro tem que ser quase zero para a gente conseguir sair dessa situação. Bom, o Tite Ortiz entrou, nada fez. Depois ele fez outra substituição. Tirou o do Bigode, colocou o Rafa Silva, tirou o Paulinho, colocou o Dalbert. Cara, o Dalbert entrou, na minha visão, tá? Ele entrou até bem, fez algumas jogadas importantes, fez tomando bola, partindo para cima, errando.
O Paulinho, que eu sempre defendo aqui, o Paulinho está com um problema de confiança. O Paulinho joga para não errar. Ele pega a bola e volta para trás. No contra o Avaí ele fez muito isso. E hoje também é a mesma coisa. O Paulinho o principal dele era o ataque, principalmente na base. Ele chegava da intermediária limpa, ele chuta muito forte o Paulinho. Então, ele tem um bom chute para gol, uma boa preparação para gol. Mas ele está tímido, está inibido para jogar. Então, isso é problemático. Eu acho que tem que se conversando, ver uma situação para ter essa confiança, ter que dar mais a confiança para ele, porque ele tem bola, mas esses últimos 2 jogos ele não foi bem. Ele vinha uma crescente, na minha visão, ele não foi bem. Defensivamente, até que ele consegue marcar, mas ofensivamente ele tem mais potencial do que ele está mostrando, e eu acho que é um pouco de confiança. Faltou confiança, tá faltando confiança nele um pouco, sabe? Mas o Dalbert entrou, eu gostei da entrada dele, gostei, fez cruzamentos, tomou bola, lógico, assim, um pouco de ritmo de jogo, né? Mas fez uma boa partida. O Rafa Silva também errou, o Dalbert teve uma bola que ele melou para trás, ele se embolou com ela, pode ser ritmo também, pode ser alguma coisa assim, mas eu não gostei muito, ele dominando muito errado a bola. Não gostei muito da entrada. O David da hora também, né? Davi, não sei. Entrou também no lugar do Bigode. E entrou deixa eu ver aqui. Entrou o Miquel no lugar do Júlio. Então, a gente teve essa. Desculpa, lá entrou o Rapacinho entrou no lugar do Arthur. Entrou no lugar do Arthur e o do Bigode saiu para a entrada do Davi. Assim, o Davi entrou, pouco mostrou, não deu para ter uma percepção dele assim, de um pouco de jogo, mas no final o América foi para cima desordenadamente, ainda teve algumas chances ali, mas o principal é que a gente não estava cedendo chances para operar. Tiveram um chute aos 34 minutos ali, mas nada tão importante assim, né? Mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Um empate que, na minha opinião, é um gosto amargo, porque acho que se tivesse um vencedor teria que ser o América. Vi pessoas criticando tudo, mas eu acho que, assim, o problema é o passivo do América é muito grande, porque óbvio que a campanha do Valentim, e olha assim, ó, eu não era muito, não gostava muito, não fui muito a favor da contratação do Valentim, não. Mas eu tenho que reconhecer que o cara tá fazendo um bom trabalho, tá? O América já tem uma cara, o América tem uma visão, só que o passivo do América é gigantesco. Por causa da campanha que ele vem fazendo. O América, com o Valentim, a média, a percentual dele é 41%. É baixo ainda, ele tem 4 jogos, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. Né? Então, a gente perdeu bastante pontos, mas o para trás nosso é 30%, sabe? É muito baixo o nosso aproveitamento anterior à chegada dele. Então, por isso que eu falo, se com esse aproveitamento desde o início, a gente estava em 11º, 10º, sem risco, assim, com risco, mas controlado, sabe? Não estava nesse desespero que nós estamos. Mas ele chegou depois, ponto positivo, ele vê aquilo que a gente enxerga, ele tenta modificar, igual o Mariano, ele viu que não dá, ele já chegou, já tirou o Mariano, mudou o Bigode de centroavante para jogar do lado, e o Bigode melhorou, tanto que fez gol, participou de jogada, ele segurando a bola como eu esperava que ele segurasse. Lógico que não é aquilo que um Abrastemp, né? Mas melhorou a condição e eu acredito que ele vai melhorar mais. Esse jogo contra o Operário era um jogo cardido, complicado. Esse jogo, normalmente, a América Operária é jogo de poucos gols e jogo amarrado, como foi esse um pouco. O Operário, ele tem um tempo sem perder. Eu vi o jogo contra o Curitiba, eles fizeram um jogo bem tipo esse jogo da América, eles fizeram um gol e amarraram atrás, assim, foi difícil, o Curitiba não conseguiu fazer o gol. E mas infelizmente sendo um empate. Continuamos na zona de rebaixamento, com 26 pontos, continuamos na mesma posição. Próximo jogo do América e Paysandu, lá, jogo
fundamental para nós. Esse é fundamental porque nós temos a possibilidade, necessitamos e precisamos da vitória. Como eu falei antes, o Valentim está cedendo as coisas. Às vezes ele não tem a peça necessária que ele imagina colocar. Aí não é culpa dele. A gente, nessa contratação, o histórico nosso foi muito ruim, contratando jogadores em demasia e de pouca qualidade, mas acredito se o Maguinho voltar, sabe? Torcer para ele voltar rápido, no nosso departamento médico consiga fazer ele voltar rápido, ou mesmo o Samuel na lateral direita. A gente precisa de alguém na lateral direita, porque o Júlio está se queimando, porque ele é um bom zagueiro, só que jogando lateral ele vai fazer uma partida boa, outra ruim, quando depende de como. Porque ele não é lateral, ele não é um lateral. E vamos torcer para ele encontrar esse meio de campo, como está vindo com o Elizari. Torcer para o Bigode continuar crescendo, o Stênio continuar crescendo. Vai ser um jogo muita pressão, o Paysandu está super pressionado e nós precisamos aproveitar essa pressão dele. Beleza? Galera, foi essa a minha visão do jogo. Achei um jogo, se tivesse pensado, deveria ser o América, mas era um jogo, já esperava um jogo truncado contra o Operário, sabe? Não deu, mas a vantagem que eu estou vendo, eu vejo um time que está melhorando. Você vê a melhora no time do América, e isso é um ponto positivo. Ponto negativo é que a gente ainda perde muitos gols, a gente começou a perder muitos gols assim na frente do gol, a gente não pode perder essas oportunidades, e nós temos que acender uma vela para o Maguinho voltar para ter essa lateral direita mais firme. Beleza? Um abraço, galera. Tudo de bom, boa semana a todos.